Meu nome é Valdir Cavalcante Fernandes. Nasci na cidade de Santos, no dia 15/5/52. O nome do meu pai era Manuel Fernandes Neto e da minha mãe Virgínia Ferreira Cavalcante. Meu pai morava lá em Santos, mas era autônomo. Eu vendia bicicleta, trocava bicicleta, e comprava e vendia, era assim. Comia um pedaço do dinheiro e o resto ele saía comprando alguma coisa e vendendo. Com 6 anos eu já vim embora para Arapiraca, com 6 anos de idade. De Santos para cá nós viemos de trem, né? E fui parando de tudo que foi de cidade, que o trem parava muito. E a gente foi descendo em uma, pegava o trem, descia, ia para outra, pegava o trem. E assim, uma por conta que era barato, né? Muito mais em conta do que vir de ônibus, o carro próprio. E de São Paulo para aqui não existia pista, como hoje. Tudo era buraco mesmo, era estrada normal. Aí a gente resolveu vir de trem. Foi muito mais saudável e foi melhor para a gente, né? Nós gastamos um mês de São Paulo para aqui, né? Chegando daqui em Arapiraca, meu pai não tinha o que fazer e se envolveu com futebol, né? Fez um time para que as criançadas pagassem para jogar e esse dinheiro ele mantia o time e se mantia a alimentação, né? Guarani Futebol Clube. Era aqui na Pracinha do Alto, naquela ladeira. Ele fez uma sede ali, um salão grande, alugou. Meu pai era um pouco esperto. Então ele alugou o ponto e daí todo sábado ele fazia uma festa, né? Tinha um forró. Ele convidava um sanfoneiro, alguma coisa, cabia tocar para as pessoas pagarem e entrar. Com isso o time ia crescendo e entrando mais dinheiro para ele, essas coisas, né? Aí ele achou melhor viver assim. Nessa época a gente morava na Rua São Pedro, aí por sinal ainda tem a casa hoje lá na Rua São Pedro, mas depois ele comprou um terreno na Rua Prio Jacinto, essa rua que vai para o Tiburcio Valeriano. Ali comprou um terreno bom e levantou uma casa. Como ele era diabético e a diabetes dele era muito forte, e o resultado foi que ele acabou falecendo. Aí ficou só eu e minha mãe, que eu não tenho irmãos, só eu e minha mãe. Minha mãe começou a trabalhar no escritório de contabilidade. Nessa época eu ficava com muita vontade de ganhar um dinheirinho. Na época da feira, eu queria ganhar um dinheirinho e minha mãe não queria deixar. Não queria deixar, não, meu filho, eu posso lhe dar dinheiro. Eu não sei o quê. Não, mãe, não é que a senhora me dá, não, é porque eu queria, eu não sei o quê. Aí ela pegou e comprou um carrinho de mão. Aí disse, pronto, eu comprei um carrinho de mão. Aí eu ia para a feira, o pessoal botava a feira e saía na casa do povo entregar essa feira. Aí o povo me pagava, né? Aí eu saía correndo com o carrinho na mão, para a feira, para pegar outra feira. E assim eu saía, pegava 3, 4, 5 feiras. Eu ganhava um dinheirinho, e juntava o dinheirinho, guardava para fazer alguma coisa. Vendi muito farinha. Uma farinha que chama farinha da Mata Limpa. Eu acredito que hoje ainda tem lá no mercado público. Tem uma farinha que é bem fina mesmo, parece, sei lá, leite, assim. O pessoal comprava muito para fazer gogó para os filhos, né? E eu vendia bastante. Na feira do centro, né? Pegava aquele centro todinho, ia até lá, aquela feira do peixe, ia até lá, ainda subia um pouquinho pelas igrejas, ao lado da igreja ali, na rua Aníbal Lima, um pouquinho descia, aí rua 15. Era muito grande, era enorme a feira, muito movimentada, era gente de tudo que era de lugar. Né? De Palmeiras, dessas cidades todas aqui vizinhas, o pessoal tinha. Banda de Pífano? Tinha. A banda Ambrósio. A banda Ambrósio ainda hoje não existe, né? Por sinal, Zé Ambrósio é um dos filhos do homem que tocava lá, que jogava futebol comigo. Eu jogava no time Arapiraca, que era o Guarani, e meu tio era o chefão de tudo, e ele acertava muito jogo fora. Era caminhonetezinho, ia todo mundo em cima gritando, pulando, aquela maior festa do mundo. Tinha um time aqui na cidade vizinha que era muito bom. Tinha um jogador que jogava nesse time, que era a assombração de tudo, era ele. A gente ia jogar só para ver o cara, né?
Ele era um cara fora de série. E calhou quando eu fui, a primeira vez que eu fui para ver esse cara lá todo, eu fui jogar contra ele. Aí meu time pegou no meu pé e disse, olha, é aquele ali. Tome conta dele. Eu não quero esse cara jogando de jeito nenhum, ele não pode pegar numa bola. Aí eu colei nos pés dele, né? O jogo todinho. Um cara vinha, eu pá, tirava, vinha, eu dava carrinho, eu derrubava, eu fazia qualquer coisa, sabe? Mas ele não jogou. Se ele ficar de frente, pronto, acabou. Ele vai-se embora. Você não pegava, não. O campo do Asa na época era poeirão. Não tinha arquibancada, não tinha nada, a gente ficava tudo em pé. Mas o campo era todo careca. O Asa sempre foi, desde aquela época, sempre foi um time em Alagoas assim, de disputar mesmo, sabe? Pau a pau, era bom. Sempre foi um timezinho bom. Na época do Santinho, tinha na época do Acebilho. A rivalidade daqui era maior com o CSE, Palmeiras dos Índios. Aí era muito grande, mas contra o CSE e CRB, não tinha essa rivalidade toda não, sabe? Os torcedores não arengavam muito, nem brigavam, mas quando era Asa e CSE, aí o bicho pegava. Minha infância sem irmão não foi ruim. Foi um pouquinho assim, mas não foi ruim. Eu jogava, gostava muito de jogar futebol, e eu ia para o campo onde é o Tiburcio Valeriano hoje. Ali era um campo de futebol, onde tem um Tiburcio. E ali eu jogava com meus colegas, a gente passava a tarde jogando, né? Ficava lá, batendo a bola e tal. À noite eu corria aí para casa para fazer o café, que senão minha mãe me pegava. Essa região por aqui, todinho era fumo. Aquela região lá da rua São João, descendo para Mangabeiras, para aquele lado para lá, também tudo é fumo. E tem até o irmão do deputado Nezinho, Marcionílio, que ele tinha muito terreno para lá, Marcionílio. Aí eu sempre andava muito na casa dele, que eu era muito amigo do Rodolfo, do Ronaldo, do Ricardo Nezinho. A gente era amigo e a gente ia para o sítio lá, para a fazenda, né? O Ricardo ia muito tempo para minha casa, a gente ficava lá conversando e tal. Uma vez ou outra eu passo por lá, para lembrar do meu tempo de infância. Aqui não tinha energia, em Arapiraca não tinha. Aí a gente usava candeeiro. Tem até música, né? Do candeeiro. Então cada casa tinha um candeeirinho, 2, 3, assim. Na sala tinha um, na cozinha tinha outro, lá atrás tinha outro, então tinha candeeiros. Quando começou, vai chegar energia, pronto, todo mundo doidou. Aí foi uma festa tão grande no mundo, Valdomiro Barbosa foi quem botou energia em Arapiraca. Agora a gente pagava ele, né? Não tinha esses postes, era o poste dele, eram os postes de madeira espalhados. Eu comecei a estudar no Instituto São Luís, né? Porque a minha mãe já tinha um escritório de contabilidade, já estava razoavelmente bem, então ela pagou no Instituto São Luís para estudar lá. Na época era professor Manuel e Pedro Reis, que é Pedro de França Reis, né? O Instituto São Luís sempre foi um ensino muito rígido, né? Batia muito na gente, era palmatória, zoava, tinha um tal de professor Benildo Medeiros, já falecido, e outros. Ovídio, acho que ainda é vivo, não sei. Tinha que ter uma lição que ele passava. E naquela lição, a gente tinha que saber decorado, tudo. Decorava. Então ele saía fazendo a pergunta, por que é isso, por que é aquilo, por que é isso e outro. Quando eu errava, ou um coleguinha errava, aí apanhava. Quando ele não batia, ele juntava 4 coleguinhas no birô, começava a fazer pergunta. Aquele que errou, o outro acertou. O que acertou batia no que errou. Se batia devagar, apanhava também. Aí assim, a gente não gostava de bater no colega, né? Mas ele obrigava a gente a bater. E tinha nome a palmatória, Santa Lourinha, o nome da palmatória, né? Então eles usavam essa palmatória e esquentavam a mão da gente com ela. Só que teve uma época, teve um aluno lá que o professor ficou de costa, ele pegou a palmatória e bateu no professor, deu uma lapada da gota no professor e sumiu até hoje, não voltou mais. Passou por debaixo do portão
na carreta que vinha e foi embora. Deixou o livro, deixou tudo. Que ele apanhava quase todo dia. O único professor lá que não batia muito, que não batia praticamente de jeito nenhum, era o professor Ademar. Parece que ainda é vivo o professor Ademar, viu? Vocês podem até procurar ele por aí. Ele mora ali perto do Ricardo Nezinho, por aí. O Ricardo Nezinho deve saber. Então ele não gostava de bater. Ele botava a gente de castigo. Você vai ficar estudando, eu vou para casa, vou almoçar. Quando eu voltar, eu pergunto a lição de novo. E às vezes a gente errava, dava preguiça de estudar, né? Aí ficava errando, aí saía 4 horas da tarde, quando os pais da gente iam lá buscar. Aí eu quase não fiquei nesses horários, mas alguns coleguinhas meus ficaram até 4 horas da tarde. O instituto é onde é a Rosa Mística hoje. De lá fui para o Colégio Bom Conselho. Comecei a estudar no Colégio Bom Conselho. Aí comecei a tocar na banda do Colégio Bom Conselho, a banda era famosa e a gente se achava o máximo naquela banda do Colégio Bom Conselho, que viajava para tudo que é de lugar, né? A banda viajava bastante e a gente achava uma maravilha, era uma guerra para entrar naquela banda. Por sinal, ainda hoje tem o Aloísio, que era o maestro da banda, que todos os dias está aí nessa praça aí, que ele tem um táxi aí na praça. Mas, geralmente eu passo, converso com ele fica conversando um pouquinho. Mas o Aloysio era o chefe da banda do Colégio Bom Conselho. Ele comandava tudo. E Dr. Moacir era o diretor na época, né? Dr. Moacir, Ave Maria, ficava tão feliz no mundo quando a banda tocava que ele ia ficar na frente da banda para a banda ir passando. Mas era muito bonita, a banda era muito boa, todo mundo na Arapiraca gostava da banda. As pessoas de idade que conheceram, né, viram como era muito boa. E aí depois faleceu o professor Manuel, depois o Dr. Moacir agora ainda está doente, está em casa direto, não conhece mais ninguém. Mas foi assim, lá no Colégio Bom Conselho foi muito bom. Depois do Colégio Bom Conselho, aí eu resolvi sair, fui para Maceió, fui estudar em Maceió. Passei 2 anos em Maceió, no CEPA, Centro Educacional de Pesquisas Aplicadas. Vários colégios num lugar só, é um centro educacional, né? Por isso que é CEPA, Centro Educacional de Pesquisas Aplicadas, CEPA. Então tinha várias escolas, ainda está lá, todas as escolas estão lá. Concluí lá, 2º e 3º ano. Ali embaixo da ponte, tudo aquilo ali tinha uma lagoa. Era uma lagoa enorme, que dali descia mais para esse lado, enorme, e a gente ia para lá, né? E pescar, essas coisas, tomar banho. Aí começaram a construir casas e mais casas, tudo, né? Tinha gente conhecida meu na olaria, a gente chamava olaria. Olaria era porque batia muito tijolo lá, né? Eles batiam muito tijolo, tinha muito tijolo. Aí era uma olaria mesmo. E muitos amigos meus moravam lá, jogavam bola comigo. Eu ia para o Campo do Asa, eu ia por lá. Eu não tinha bicicleta nem nada, então era muito pobre. E eu ia a pé, com eu mais uns 3 colegas. A delegacia era ali, a delegacia. Era ali na descida daquela ladeira, bem de frente ali. Namorava bastante gente por ali, aí tinha a delegacia. Na época tinha até colega que era delegado lá. Cheguei a ver a fábrica de vinagre. Aquela rua da fábrica de vinagre ali, que depois era a tendência na frente. Naquela época, pô, não tinha muito carro, não. Pô, ali em Arapiraca tinha muito, era bicicleta. Todo canto o povo ia nessa Arapiraca era de bicicleta. Todo canto. Nem moto tinha. E carro piorou, porque era caro, né? Aí o povo tinha bicicleta. Pois senão hoje Arapiraca ainda tem bastante bicicleta. Calói. Bicicleta Calói, que eu acho que ainda hoje não existe, eu não sei. Monarch. Uma bicicleta Monarch. Eram as 2 que mais pessoas compravam. Eu tinha umas 3 bicicletas em casa. Todo canto eu ia com a minha bicicleta. Não guardei nenhuma de recordação. A Praça Max era uma praça de maior movimento, assim, que era a Praça da Paquera.
A praça a gente ficava rodeando a praça, não era fechada como é fechada hoje. O pessoal ficava circulando. Aí do lado tem uma sorveteria Pinguim, na época. Era muito cheio, era todo mundo comendo sorvete, comendo picolé, essas coisas tudinho. E os caras paquerando as meninas paquerando os rapazes, aquela coisa todinha. Tinha muito casal de namorado lá passando. Tinha até casal, muita gente casados mesmo, que gostava de ir para lá. Foi exatamente quando montaram a Fonte Luminosa. Quando falaram, vai montar a Fonte Luminosa, aí todo mundo ficou doido, surpreso para ver. Então, ficou o quê? Jogando aquelas águas coloridas, muitas águas coloridas, acompanhando a música. Entendeu? Você ouvia bem a música e a água subindo. A água saía debaixo de cores mesmo. Era a coisa mais linda do mundo, era muito bonita. Ficava lá na frente do Cine Trianon, que hoje é uma loja. Na época era para que só tinha 2 cinemas. O Trianon era do Dinho. O Dinho do Moacir Teófilo. Por sinal, o Cine Triunfo também era deles. Depois eles construíram o Triunfo lá. Era muito cheio, era muita gente. Cheio de cadeira, aquelas coisas, tinha as cortinas nas portas, era bem arrumadinho, Aí tinha a entrada na frente. Muitas das vezes eu ia para a fila tirar ingresso, aquela fila grande, quando o filme era muito bom, aí eu ficava na fila, mas para eu tirar ingresso para o povo para ganhar um dinheirinho, entendeu? O pessoal chegava, se você tira ingresso para mim, eu lhe dou tanto, aí me dava um tostãozinho, aí o outro me dava outro tostãozinho, e assim eu ganhava o ingresso de entrar. Quando eu não conseguia pegar esse dinheirinho, eu ficava conversando com o porteiro, conversando e tal, a gente sendo amiga, aí ele entra, Valdir, vai, eu vou, entrava. Eu ia mais para filme Bang Bang, era direto passar filme Bang Bang. Tinha aquele negócio, primeira sessão, segunda sessão, aquelas coisas, tudinho. Juliano Gemma, eu assistia bastante filme com Juliano Gemma. Kirk Douglas. Eram os filmes que valia a pena assistir. Uns colegas meus, fizeram aquela coisa para ir para o Recife, vamos para o Recife, a gente foi fazer o vestibular no Recife. Na verdade, eu não estava preparado para ir fazer essa prova no Recife, mas eu fui na folia. Foi outros colegas meus, todo dia a gente foi para lá. E lá no Recife, morei numa pousada, né? Morei na Rua Imperatriz, a primeira rua que eu morei foi na Rua Imperatriz, numa pousada lá, grande. Todos os meus colegas, só tinha estudante lá, muito estudante. Aí fiquei lá na Rua Imperatriz, morei um ano quase na Rua Imperatriz, aí a gente alugou um apartamento fora, aí fomos morar no apartamento. Já melhorou mais as coisas, né? Aí no outro ano eu comecei a me interessar um pouco pelos estudos, aí passei. Aí comecei a fazer na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Comecei a fazer ciências. Física, Químicas e Biologia, aí matemática. Aí me adaptei mais à matemática, aquela coisa todinha. Como minha mãe ainda era pobre e eu também não tinha condições dela estar mandando dinheiro para mim, eu comecei a dar aulas particulares, uma aula aqui, outra aula ali, ia para Olinda, dava aula, voltava, e assim fui fazendo, né? Fui dando aula, até que um amigo meu que tem um colégio lá tinha. Só que o colégio ainda tem, ele não é mais do colégio, mas ainda tem um colégio. Colégio de curso 2001. Aí eu fui trabalhar no colégio 2001, já como professor. Eu estudava e dava aula. Aí no Recife, quando eu estava nesse colégio, uns amigos meus me chamaram para montar um cursinho. Aí eu criei coragem e fui com eles. Deixei o colégio e fui montar um cursinho. Montei um cursinho lá para mim, tudinho, os colegas saíram, eu fiquei sozinho no cursinho. Aí quando eu fiquei sozinho, não tinha dinheiro para crescer, progredir essas coisas, aí deixei também. Eu tinha uma namorada em Garanhuns, aí, Cleilza, o nome dela, não, é um negócio antigo. Aí eu saí de Garanhuns, eu fui a Garanhuns só terminar esse namoro, que eu achava que não dava mais certo. Aí terminei e vim embora. Quando eu vim, chegou em Lagedo,
uma cidade que tem Lajedo, que é depois de Garanhuns. Eu subi no ônibus, aí a minha esposa, que é hoje minha esposa, também subiu no ônibus. Aí sentou do meu lado e a gente ficou conversando. Foi conversando. Aí ela mora na Rua Velha, e não sei o quê, eu também, eu moro na Rua Velha. E nunca vi você na Rua Velha. Isso foi na cheia de 1975, que aconteceu no Recife. Foi uma cheia muito grande. O Recife quase ficou debaixo d'água. 1975. Aí eu fui lá olhar a coisa, ela estava na porta, ficou conversando. Aí eu disse, mais tarde eu venho aqui. Quando foi à noite eu fui. Fui lá, estava ela, as irmãs tudinho, era um monte de irmão que ela tem. Aí eu estava lá e entrei, a gente ficou lá conversando. Quando eu conheci o pai dela, quando foi com 2 meses depois ou 3, ele faleceu. Aí só ficou a mãe. Mas a mãe dela era muito boa comigo, sabe? Era como se fosse uma mãe para mim, ela era ótima. As irmãs dela nem se fala. Até hoje, os irmãos dela, as irmãs já ligam para mim, ligam aqui para casa, conversa comigo, vem aqui, de vez em quando vem passar uns 3 dias, 4, 5 aqui. O meu casamento foi no Recife, na Rua Imperatriz, na Igreja Imperatriz. Agora há pouco tempo eu estive lá, fui fazer uma visita. E agora no dia 13 eu vou lá de novo. O meu casamento foi um casamento simples, foi 3 horas da tarde. Depois do almoço, daí que todo mundo já tinha almoçado, tudo barriguinha cheia. Então a gente fez, foi um casamento muito simples, mas foi muito bonito, eu achei, muito bonito. Quando terminou, aí a gente foi lá para o apartamento das irmãs dela, a gente ficou lá, todo mundo conversando, só o povo de casa. Conversando, tomando uma cervejinha e tal, aquela coisa todinha, meus cunhados e minhas cunhadas, todo mundo. E dali eu já saí direto para o meu apartamento, que a gente tinha comprado um apartamento, mobiliado todinho, para poder casar. Elba Brito Valença. Aí até hoje, 41 anos. Uma nasceu em Recife, a mais velha, Carolina Valença. Antes de ir para Arapiraca, aí nasceu outra em Garanhuns, Karine Valença. E a outra, Catarina, nasceu aqui. Eu tenho um filho com 17 anos, Vinícius Valença. Primeiro eu vim sozinho para Arapiraca, né? Minha esposa não queria vir, eu não quero não, moro em Arapiraca, não sei o que, essas coisas todas. Aí eu vim só, aí fiquei morando na casa da minha mãe. Aí coloquei uma farmácia ali na Praça do Alto do Cruzeiro. Coloquei uma farmácia, fiquei trabalhando, aí ela veio conhecer a farmácia, tudo. Quando ela veio, ela gostou da farmácia, gostou do movimento, tudo. Ela disse, eu vou embora, farmácia Santa Cruz. Aí depois que ela veio, aí melhorou mais ainda, né? A farmácia na pracinha do Alto do Cruzeiro, na esquina, que hoje é uma loja. Ali tinha seu Domingo Vital, tinha seu Zusa Vital, tinha seu Domingo Tertos, era o pessoal daquela região ali, o pessoal tudo já antigo, né? A Maria e Josefa. A Maria ainda está, Josefa faleceu. O salão que eu tinha farmácia era dele, era do seu Domingo Vital. Eu aluguei, ele sempre tinha muitos pontos que ele alugava. Então eu aluguei ali. E então ele vinha muito na farmácia, ele ficava lá sentado, conversando comigo. Eu lembro como hoje. Foi vereador durante 6 vezes. Foi vereador, terminou, foi de novo, terminou, foi de novo, terminou, foi de novo. Toda vez ele ganhava quando ele se candidatava. Na época do Higino Vital, Domingo Vital, esse povo todo. Montei a farmácia, aí comprei o terreno, lá onde é a Escola Santa Catarina hoje. Fiquei em dúvida do que eu ia fazer, que a intenção era fazer uma casa para mim, né? Aí eu resolvi fazer uma escola Pato Donald, o nome da escolinha. Aí botei a escolinha Pato Donald, começou a entrar muitas matrículas. Eu disse, então acho que o caminho é esse, Deus está me dando esse caminho, eu tenho que seguir, né? Aí fui aumentando de pouquinho, fui crescendo, juntei o dinheiro, comprei esse terreno. Aí fui crescendo, aumentando lá, de um lado, comprei uma casa de um lado, depois comprei a casa do outro lado. E assim foi até hoje, né? Eu comprei 4 casas. Fui professor durante pouco tempo, logo no início, durante uns 6 meses mais ou menos.
Como as pessoas me procuravam muito, eu era que resolvia tudo. Eu ficava na secretaria, eu atendia o povo na secretaria, eu ia para o recreio, eu ficava na portaria. Não tinha ninguém, era eu. Eu e Elba, só nós dois. Aí por isso que eu tive que abandonar de dar aula, botei uma pessoa e fiquei assim, só administrando. Eu comecei com o professor Manuel, Sabino Neto, as irmãs dele. O professor Manuel ainda hoje entra em contato com a gente, ele é padre, né, aí em Penedo. Foi o primeiro professor da gente lá na escola, mas a gente tem um contato muito bom. Eu nunca tive problema com professor nenhum. Depois da alfabetização, como tinha bastante aluno na alfabetização, os pais não queriam tirar para botar noutra escola, né? Aí pedi para que eu botasse primeiro ano, mas para isso tem que preparar uma documentação muito grande, aquela coisa, estruturar tudinho. Aí eu comecei a preparar os documentos, tudo, aí quando eu preparei os documentos tudinho, aí eu coloquei. Primeiro ano, aí depois segundo ano, entendeu? Aí foi quando os filhos de Ricardo Nezinho estudaram lá. Todos os filhos dele, Ricardo, estudava lá, todos eles. Hoje já tem até o ensino médio, até o terceiro do ensino médio. Por sinal, a Escola Santa Catarina é uma das escolas aqui em Arapiraca que mais aprova no vestibular. Entendeu? Então, por isso que o médio é muito cheinho. Quase não tem vaga assim para os pais, né? Apesar de hoje já ter muitas escolas aqui no Alto do Cruzeiro, né? Mas a gente mantém aquele patamar bom, os pais gostam. E a gente está lá com os alunos sempre aprovando gente do vestibular direto. Todo ano. Todo ano tem 2 terceiro ano médio, todo ano. Esse ano eu tenho 2 terceiro ano. Muitos alunos que estudaram lá hoje são professores lá na escola, né? Tem professores, tudo. Mas aí caminhou certo. Ali na época do Alto do Cruzeiro, na época da farmácia, tinha uma festa na pracinha do Alto do Cruzeiro. Festa de ano. Era muita gente. Você não conseguia nem andar direito com tanta gente passeando para lá e para cá. A festa era só passear. Tinha só aquelas barraquinhas de doce, uma coisinha, outra. Se agrupava muito ali, entendeu? Tinha missa e a missa era fora da igreja. Era exatamente na frente da igreja. E uma das pessoas que organizava ali era o Zé de Sá, um dos que fazia a apresentação, o Benedito. E tinha outra pessoa que eu não lembro no momento, mas era muito bom, muito animado o pastoril. Ali era muita gente botando dinheiro ali. O azul e o encarnado, né? Hoje ainda existe isso. Aí existia no meio a Diana, que eles chamavam de Diana. A Diana se vestia de azul e de encarnado. E aí tinha a parte que é encarnado, aí viva! Aqueles gritos, viva o azul, viva! Aí tinha aquelas pessoas que iam lá dar um dinheirinho. Aí botavam na roupa da moça do encarnado, outro botava na roupa do azul, a meninada gritava. Era uma verdadeira torcida da turma, viu? Era muito cheio, era muito bonito. Hoje acabou esse pastoril, né? Quase que não se encontra falar nem pastoril hoje. E tinha a padroeira de Arapiraca, no caso, na praça ali. Não tem a igreja matriz ali, naquela praça ali. Ali era uma festa de um canto a outro de parque, de diversões, essas coisas todas. E muita gente para lá e para cá, passeando para lá e para cá. Uns namorando, outros paquerando, aí casal mesmo, já casado, gostavam de ir para essa festa. Eles ficavam em carro de som, ficavam anunciando, até como hoje o Jarba Lúcio. Uns botavam umas bocas de som nos cantos, ficavam falando. Aí fulano estava mandando um recado para ciclano, tarará, essas coisas todas. Aí eles ficavam não incentivando a festa. Era muito bonito, muito bonito. Sempre a gente teve amizade, ele passava na minha farmácia, eu quando era criança também, ele brincava comigo, mexia comigo, que ele era mais velho que eu. A gente sempre fez uma amizade muito boa com ele, muito grande.
Dona Paula já era mais segura um pouquinho, sabe? Mas era gente boa. E vizinho dela, para mim ainda tem uns parentes ali, né? Conheci seu Santos. Seu Santos, ele tinha um jipão, né? Tem um jipão. E ele ia para a roça, para o sítio no jipão. Ele chamava todo mundo para ir com ele. O pessoal não ia, ele pegava o jipão e ia embora. Então, quando ele chamava os filhos dele, vamos, vamos, vamos. O menino atrasava, ele já ia embora e o menino saía correndo, se pendurava no carro, que ele não esperava por ninguém, não. Ele já ia embora para o sítio e passava o dia todinho para lá. Foi muito trabalhador e ele foi muito importante para Arapiraca, muito. Arapiraca foi tudo da minha vida. A importância todinha na minha vida era Arapiraca. Para mim não existe cidade igual a Arapiraca de jeito nenhum no estado de Alagoas. E depois que eu já tenho aqui minha estrutura, né? Não tem como eu sair de Arapiraca para ir para outro lugar. Não existe mais. Não existe não, porque eu já me adaptei, já montei tudo aqui, tudo que eu tenho é daqui. Eu amo Arapiraca. Atualmente eu fico muito em casa, vou para a escola, né? Aí eu fico na portaria da escola, aí os pais chegam para pegar os filhos. Aí eu fico conversando com eles, tá? Converso com o pai, converso com a mãe, tá? Dou aquela atenção aos pais, né? Eu percebo que eles gostam quando eu estou lá, quando eu estou na portaria. Eu não me escondo, como vamos dizer assim, né? Sou dono da escola, tem que ficar dentro de um gabinetezinho, eu tenho que ficar, não. Sempre quando tem reunião, eu vou, me sento, converso, dou meu palpite, tudo, né? Junto aos filhos, as minhas 3 filhas. Sempre que elas vão fazer reunião, tudo, elas chamam, bora pai, vai ter reunião hoje. Vai não, bora, aí eu vou. Todo final de semana a gente faz a reunião com os professores, com os coordenadores, saber como é que anda tudo direitinho, né? A família significa muito na minha vida. A minha vida todinha é família. E cada vez mais minha família, a gente está mais juntos. Ontem mesmo aqui, estavam meus netos tudinho aqui. Quase todos os dias estão aqui, aí vou em cima de mim, um me abraça, outro senta comigo, outro corre para lá, outro brinca, outro sobe, outro desce. Isso para mim é tudo. De uma forma ou outra, eu contribuí com a educação na cidade. Isso é muito importante, né? Porque eu tenho um colégio, o Educa, eu tenho muitos alunos meus que hoje são médicos, muitos alunos meus que hoje são advogados, alunos que vão lá na escola conversar comigo. Não tem coisa melhor de você saber que aquele menino, aquele médico, aquele coisa foi um aluno seu, né? E ele vem falar com você, nenhum deles nega de falar comigo. O Ricardo que esteve aqui, o Ricardo veio conversar comigo, tudo, disse que vai vir uma pessoa conversar comigo, vai me contar a minha história de vida, essas coisas todas. O Ricardo é primordial nessa cidade, sabia? Ele é muito importante. Não sei nem se ele sabe se ele é tão importante assim. Ele sempre ajudou muita gente aqui em Arapiraca, muita gente que ele pode ajudar, ele vai lá e ajuda. É claro que tem muita gente que exige demais, né? Mas ele faz o que pode. Ele nunca deixou de ajudar, ele é gente fora do normal. E temos grandes amigos que eu tenho, que são gente importante também, né? Tem o Ricardo Nezinho mesmo, é uma pessoa importante, o Rogério é importante, são pessoas da minha época, da minha infância, né? São pessoas que conviveram comigo muito tempo. Desde que eu era criança, a gente jogava bola junto, a gente arengava junto, aquela coisa toda gostosa que a gente fazia, né? Quero agradecer também a vocês, né? Ter essa paciência de ficar aí sentado, né? E graças a Deus só pediram água, né? Mas graças a Deus foi ótimo, muito bom. Quero agradecer toda a minha família que vive comigo e que todos sejam felizes e tudo de bom.